Olá pessoal, hoje vamos aprender sobre o gerenciador de relatórios do sistema domínio. Nós vamos desenvolver um relatório e vamos utilizar vários recursos para trazer aí um resultado de acordo com o que algumas pessoas solicitam e isso envolvendo um relatório básico, tá bem? Muitos usuários solicitam determinados tipos de relatórios. Relatório com informação do empregado, relatório com movimentação da folha, relatório para acompanhamento geral, seja ele na folha, seja no contábil, seja ele no fiscal. E por não ter o devido conhecimento, não ter a noção de como isso é um tanto trabalhoso, a grande maioria imagina, é só um botãozinho aqui, é só um campinho ali, não é tão difícil, não é possível que isso é tão demorado e não conseguem assimilar que para se realizar esse tipo de trabalho não basta simplesmente o conhecimento de como funciona o banco de dados do sistema, mas também entender as consequências e impactos que determinado tipo de relatório pode gerar. E, então, são muitas coisas que devem ser observadas quando se trata de mexer com um relatório padrão, por exemplo. E, inclusive, uma grande maioria dos relatórios que são desenvolvidos, eles não são atribuídos a um campo padrão, eles são atribuídos ao campo do gerenciador de relatórios, que é aqui. Então, são relatórios personalizados que, em grande maioria, eles ficam aqui. Eles não vão para um campo padrão. Claro que tem como sim. Por exemplo, aqui, deixa eu dar um exemplo antes da gente começar. Aqui em aviso de rescisão. Esses modelos aqui, ó, dá para mexer neles, certo? E eles são opções aqui de um menu padrão. E dá para a gente vir aqui e fazer algumas alterações. Com o que eu irei mostrar hoje para vocês, a gente vai ter condições de fazer algum tipo de modificação aqui. Vocês vão acabar entendendo certos campos. E assim vocês vão conseguir fazer certos ajustes à sua necessidade, à sua escolha. Tudo certo? Então vamos lá. Para criar um relatório, a gente precisa entrar no módulo gerador de relatórios. Eu posso abrir ele diretamente, mas eu posso abrir ele pelo sistema. O ideal é que a gente abra ele pelo sistema, porque aí ele me habilita algumas funcionalidades já vinculadas ao módulo que eu acionei ele. Então vamos abrir aqui o gerenciador de relatórios. Vou clicar aqui em novo. Essa opção do novo ela é habilitada já diretamente para o usuário gerente. Ele já tem diretamente essa opção. Se você for apenas um usuário com certas limitações, pode ser que esteja inabilitado, mas você vai conseguir, por exemplo, acessar algum outro tipo de relatório. Deixa eu pegar um aqui e clicar em editar. Ao clicar em editar, também abre a opção lá do gerador de relatórios, e lá você clica em novo e você então lá consegue montar o seu relatório. Também pode ser que seja inabilitado tudo, né? Você não tem acesso a nada. Se você não tiver acesso a nada, nem a novo, nem a editar nada, se é todo bloqueado, eu vou mostrar aqui para vocês uma forma de abrir ele. Ela é padrão domínio, vamos dizer assim, e pode ser que não esteja bloqueado aí para que você tenha acesso. Então acaba que você consegue ainda assim abrir o gerador de relatórios mesmo e tendo todo o seu usuário bloqueado. Vou mostrar aqui para vocês. Pensando bem, eu vou deixar isso para os comentários, né? Aqueles que perguntarem lá nos comentários, eu irei encaminhar a forma de abrir o gerador de relatórios de uma outra forma. Tá bem? Então, vamos lá. Eu vou abrir ele aqui. Cliquei em novo e vou dar um nome. Vou colocar ele dentro de... Pode ser dentro de gerais? Vamos colocar ele aqui... Deixa eu escolher uma pastinha aqui. Vou criar uma pra gente. Vou criar uma aqui. Por que eu coloquei o 01? Para ele aparecer logo lá em cima, tá bem? Por isso. Eu vou criar esse campo. Vou fechar, ó. Agora eu vou lá em utilitários, na geração de relatórios, quer dizer. Vamos aqui em novo.
Se eu clicar aqui e colocar 01, olha, ele já vem direto. Eu quero o nome desse aqui, ó. Vai ser uma relação de empregados. Vamos abrir. Ele já vai abrir o gerador de relatórios, ó. Domínio gerador de relatórios. Já abriu aqui com o meu usuário. Ele sai o nome do meu banco de dados. Isso aqui é só o nome da minha conexão, tá? Às vezes o povo fala, você tem uma versão teste? Não, não tem. Isso aqui é o nome da minha conexão, tá bem? Que eu coloco assim para separar os nomes de conexões e eu não entrar na conexão do banco de dados que eu trabalho normalmente. Então, que é o nome da conexão onde eu fiz uma cópia do banco de dados e ali eu trabalho separadamente só para fazer as informações, né, esses vídeos e essas coisas. Então, feito aqui, a gente vai selecionar o que a gente quer, tá bem? Essas colunas aqui, essas abas, elas que vai trazer as informações de acordo com cada relatório. O módulo, né, gerador, ele já tem alguns padrões que facilitam a criação do relatório. Então, à medida que eu selecionar campos dentro do sistema, eu consigo... E, na verdade, ele já me traz alguns modelos, né, quando der o OK aqui embaixo. Tá bem? Então, vamos lá. Eu vou selecionar os campos de empregado. Quando digita aqui é empregados, vamos ver se eu consigo empregados, clicar de novo. Então, vou na tabela de empregados, ok? E vamos aqui abrir essa tabela. Você pode ver que eu tenho empregados aqui, eu tenho vários outros tipos de informações para buscar do empregado. Nesse caso, a gente vai buscar, vamos lá, código da empresa, código do empregado, vamos pegar o nome do empregado. Eu vou pegar algumas informações aqui de acordo com o que um cliente me solicitou recentemente. Ele queria também a admissão, o salário, o CEP, cadê? A data de nascimento, CPF, o cargo, qual o sexo. Tá, então colocamos aqui o sexo, certo? E vamos dar um OK. Se eu der um OK agora, ele já vai trazer ali as informações. Porém, antes de fazer isso, eu já tenho que fazer algumas condições aqui em relação a essas abas aqui em cima. Então, o que eu quero na hora de gerar o relatório? Se vocês lembrar bem, aqui no campo do sistema, né, eu tenho aqui a parte dos argumentos, que é aquele campo aqui que vocês preenchem empresa, o que vocês têm período, essas coisas, né, de cada relatório. Então, o argumento eu faço ele assim, ó. Eu quero um argumento. Qual é o nome desse primeiro argumento? A empresa, né, que a gente vai selecionar para emitir o relatório. Ele vai trazer aqui o tipo é um número, empresa, né, o texto aqui eu coloquei empresa. Ele é obrigatório? Sim. A mensagem vai quando der erro. E eu quero que ele traga um valor inicial. Ele vai trazer a empresa corrente. Essa aqui é uma das opções quando eu abro o gerador pelo sistema domínio, tá? Então, isso aqui é uma coisa que funciona. Ele traz isso aqui se eu abrir por lá. Se eu abrir o gerador diretamente, sem ser pelo próprio sistema, essa opção aqui ela vem em branco. Então, esse aqui é um dos motivos. E deixar aqui para a pessoa digitar? Sim, ele pode digitar. Se eu colocar não, automaticamente ele vai executar. Não precisa, o campo não fica aberto para digitação. Só que do jeito que está aqui, ainda que eu dê OK, eu vou deixar para vocês verem as consequências disso. Olha lá. Então ele montou o relatório para mim, certo? Eu vou fazer um teste nele aqui, ó. Vou clicar aqui em visualizar, essa opção aqui para visualizar o relatório. Olha lá, já traz a empresa 108 lá no argumento e vou dar um OK. Ó. Ele trouxe os empregados de todas as empresas. Você pode ver aqui, ó, ele traz o código do empregado, mas esse código aqui no início é o código da empresa. Ó. Então, ele trouxe aqui todos os empregados, as empresas, data de emissão, tudo isso. Ok? Então, não é o que a gente quer. A gente quer somente os empregados da empresa 108. Então, a falha que a gente teve foi essa. Né? Eu só coloquei o argumento, mas eu não fiz com que o sistema fizesse um filtro
eu preciso que ele me direcione. Olha, eu quero selecionar essa empresa. Então, existe uma função lá, vamos fechar isso aqui, e vamos voltar lá. Quando eu clico aqui em SQL, ele volta para aquela tela. Então, vamos voltar para aquela tela e vamos fazer com que ele faça a seleção da empresa. Tudo aquilo que a gente vai montando aqui, o gerador ele vai criando aqui os comandos em SQL. Então, para quem tem conhecimento já em linguagem SQL, esse tipo de programação de banco de dados, então, essa linguagem de banco de dados, né, no caso, ele vai ter certas facilidades, porque ele pode montar já o relatório tudo por aqui, sem usar essas abas. Só que a partir do momento que eu digitar uma letra aqui, automaticamente ele não deixa eu usar mais essas abas. E o intuito aqui é a gente trabalhar um relatório básico, tá? Então, vamos usar as funções normais. Quando a gente tiver que falar de um relatório bem avançado, a gente vai usar os comandos SQL para indicar as tabelas de dentro do sistema e buscar cada tipo de informação. Aí a gente vem falar aqui dessa abinha e olhar cada função dela. Aqui a gente tem só alguns comandos, onde ele fala só de onde ele está buscando esses dados. Então, ele está buscando todas essas informações da tabela de empregados, que é aqui. É o que o sistema está fazendo. Só que ele não está fazendo de onde, né? Qual é a seleção, ele está buscando geral. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui na aba seleção, vou incluir aqui o código da empresa que eu quero selecionar. Ele vai dizer igual aqui. Então, quando a empresa for igual a qual campo? Ao campo do argumento. Então, eu clico com o botão direito, vou aqui em argumentos e está aqui o argumento que foi criado lá na aba argumentos. Mando colar e pronto. Ao fazer isso, olha lá no SQL, agora ele cria um where. Ele fala onde. Então, ele vai buscar todos esses dados aqui da tabela empregados quando a tabela de empregados, o código da empresa, for o campo da empresa, certo? O campo lá do argumento. Então, ele vai buscar a informação que eu colocar lá, igual eu coloquei 108. Então, ele vai falar, olha, quando for 108, eu quero todas essas informações aqui dos empregados. É isso. E de todos os empregados, né? Eu não estou fazendo uma seleção de empregado. Estou fazendo a seleção da empresa para ele trazer todos os empregados. Ok? Então, vamos voltar aqui, vamos dar um ok. Pronto. Ele trouxe aqui a informação que a gente precisa. Vamos até fazer o teste. Vamos lá, 108. Ok. Olha lá, agora trouxe somente da empresa 108. Eu não quero que apresente aqui no canto esquerdo esse código aqui da empresa. Eu quero somente o código do empregado, o nome e tudo mais. Ok? Então vamos fazer essa alteração. É aqui que começa a vocês entender como que funcionam os relatórios do sistema domínio para vocês poderem fazer algum tipo de edição. Aqui em cima, as informações que elas são fixas, elas não se repetem. Ok? Que é o cabeçalho. Tá vendo? Ele fala aqui, cabeçalho. E aqui é o detalhe. O campo é o que eu faço aqui e aqui é a informação dele. Então, esse aqui é o detalhe. O detalhe é tudo que acontece. Esse aqui, ele é o que vem trazer a informação. Então, no campo detalhe, ele vai trazer essas informações aqui que ele busca de cada consulta no banco de dados. Esse aqui ele é fixo, ele não é algo que ele busca. Esse aqui é um texto. Objeto texto. E esse aqui é um objeto coluna. Né? A coluna, ele pega aquela informação e fala, olha, tudo isso aqui são as informações dos empregados. Ele traz o empregado em forma de coluna, cada nome. Você tem 100 empregados, então ele vai trazer uma coluna com 100 empregados. É isso. Então, falei aqui do cabeçalho, falamos aqui do detalhe, aqui é o nosso rodapé, né? Tem aqui o rodapé e o sumário, né? Aqui ele vai fazer totais. Então, aqui eu tenho totais. Vocês podem ver que essas informações aqui em cima, nome, relação de empregados, ele trouxe lá do título que eu coloquei. E isso aqui ele fez sozinho. É padrão do sistema domínio, né? Tem aquelas informações no canto superior, que é a data que foi emitido o relatório, né? Essas informações de período, né? Então, se eu emitir mais uma vez para a gente ver, tá lá, ó. Ele fala a data que a gente está emitindo esse relatório, ok? Então, vamos lá. Eu falei que eu quero tirar isso daqui, certo? Então, basta eu clicar no campo, ó. Se eu clicar, vou clicar nele, ó. Cliquei e vou dar um delete, ó. Pronto. Vou clicar no outro e vou dar um delete. Pronto. Vamos ver, vamos verificar aqui, ó. Olha lá, o campo ficou em branco, ó. Sumiu. Mas agora eu quero organizar, quero trazer mais para a esquerda.
Então vamos trazer mais para a esquerda. Ó. Vamos fechar. Eu vou selecionar todos esses quadrados aqui, ó, cada uma informação, e vou seta para a esquerda. Segurando a seta para a esquerda no meu teclado. Ó. Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esses aqui de baixo. E vamos seta para a esquerda. Tentar deixar o mais alinhado possível. Pronto. Feito isso, ó, se a gente vir fazer o teste aqui, olha lá, ó, ficou mais organizado agora. Está ficando mais organizado. Ah, estou com um espaço muito grande aqui. O que a gente pode fazer? Ó? Eu posso clicar, vou clicar nesse aqui e vou fazer um tamanho para ele. Ó. Se eu apertar Shift para a esquerda, segurar o Shift e apertar para a esquerda, setinha para a esquerda, eu diminuo o tamanho do campo. Eu poderia usar o mouse, só que o mouse às vezes ele não é tão bom, né, tão eficiente para fazer esse trabalho, porque aí eu perco um pouquinho a noção aqui. Eu posso clicar aqui, sim, ó. Tá vendo? Que ele não deixa eu clicar diretamente no lado direito, né? Para eu fazer só diminuição do campo. Então deixei aqui esse tamanho. E agora eu quero que esse quadro aqui fique do tamanho desse. Aí é um pouquinho mais difícil, né? Que eu tenho que fazer e ficar ali testando. Só que existem funções aqui que ajudam a gente. Por exemplo, se eu selecionar isso aqui primeiro, segurar a tecla Ctrl e selecionar o segundo, agora eu consigo fazer o seguinte, que o módulo ele faça para mim o seguinte, é para que o segundo campo que eu selecionei fique do mesmo tamanho que o primeiro campo. Onde que está essa função? Ela está aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai deixar do mesmo tamanho. Quando eu clicar aqui, ó, mesmo tamanho. Então eu tenho aqui cada uma opção, para ele jogar para a esquerda, jogar para a direita. Esse daqui é para ele deixar do mesmo tamanho em relação à largura e aqui no mesmo tamanho em relação à altura. Para ele, em cada uma dessas opções, para cima, para baixo, cada um. Ok? E agora eu tenho esses outros campos que ficaram aqui. Agora eu seleciono eles, ó. Vamos selecionar ambos, segurando o Ctrl. Quando eu seleciono primeiro aqui, depois seguro o Ctrl, seleciono aqui. Então, vamos agora seta para a esquerda. Pronto. Vamos verificar como é que ficou. E olha aí, ó. Já começou a ficar mais organizado. Ó. Já está ficando. Ah, quero carregar. Eu sei que o final da folha é aqui, ó. Esse é o final da folha. Isso considerando que a gente vai imprimir no sentido retrato. Ah, mas se fosse um relatório que ele é paisagem. Então vamos fazer o seguinte. Vamos levar essa linha um pouco mais para a direita. Okay? Que eu posso atribuir bem mais outras colunas. Né? Eu quero mais informações para esse empregado. Agora que eu entendo do relatório e eu consigo criar campos, eu agora vou abrir aqui e vou criar um relatório com quase todas as informações do empregado e sair colocando aqui. É o que algumas pessoas vão tentar fazer e vai dar certo. Então ele vai trazer aqui essa linha lá para frente, ele vai ter várias informações dos empregados aqui. Apesar que às vezes nem tudo aquilo é relevante, né? Mas é possível sim. Então vamos só carregar essa linha um pouquinho para lá. Como que a gente faz isso? Ó? Eu posso pegar essa aqui, ó. Ela está aqui, ó. Não cliquei nela ainda. Bem complicado clicar aqui, não cliquei nela. Vou ver se eu consigo. Aí, cliquei nela. Consegui clicar nela, tá vendo? Selecionei nela. Tá vendo? O mouse é um pouquinho mais difícil. Agora eu vou, ó, Shift para a direita. Olha lá, ela aumentando, ó. Vou colocar ela até aqui. Perfeito? Então, vamos pegar agora essas duas informações aqui e vamos levar, né, para aquele mesmo canto lá, só para a gente deixar isso aqui um pouco linear. Beleza, então tá igual. Vamos fazer o teste, sempre bom a gente estar visualizando. Perfeito, tá ficando uma coisa bacana. Agora, a gente vai fazer o seguinte, temos um detalhe aqui, ó. O salário do empregado, o nome aqui está sempre orientado do lado direito, ó. Então vamos fazer com que todas essas informações elas fiquem do lado esquerdo. A admissão já está, o CEP já está, esse já está, o cargo está aqui. E aqui não tem o campo aqui do sexo, ó, que ele traz só M. Ele traz. Inclusive, vamos lá no empregado. Deixa eu fechar aqui. Se eu vir aqui, a gente vai ver que ele vai habilitar aqui. Deixa eu ver o seguinte. Vamos lá no relatório e salvar. Vamos salvar ele. Vamos lá no sistema. Ó. Olha ele aqui, ó. A aula, tá vendo? Que a gente criou.
Se eu vim aqui, agora eu já consigo gerar, já consigo utilizar. Só que eu quero vir aqui fazer uma mudança. Eu quero mudar o sexo de um dos empregados para vocês verem, né, a informação lá. Então vamos aqui, outros dados, vamos colocar aqui emprego feminino. Certo. Vou exibir novamente, ó. Olha lá, ó. MMMF. Então ele está me trazendo aqui somente essas informações de MMF. Por que ele não me traz o nome masculino e o feminino? E agora a gente vai entender uma outra coisa. Como que funciona certos campos dentro do sistema. O que eu vou mostrar para vocês agora é uma ferramenta auxiliar, uma ferramenta para quem mexe com banco de dados. E vocês podem utilizar para fazer esse tipo de consulta. Às vezes é até mais eficiente do que montar um próprio relatório no sistema. Quando algumas pessoas me falam que está com algum problema no sistema, algum cadastro, alguma coisa, eu geralmente uso ela para fazer consultas no banco de dados e entender o que aquele cadastro está sofrendo, o que tem lá que está errado, o que possivelmente foi colocado e em relação a alterações, a histórico do cadastro, essas informações. Então é muito bom você consultar diretamente no banco de dados, porque lá você tem um monte de informações. Eu não vou detalhar tudo isso porque vai ficar um pouco confuso. Eu vou só mostrar como vocês poderiam fazer certas consultas sem mesmo abrir o sistema e entender certos campos. A gente vai usar isso agora. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o Interactive SQL. Com esse programinha, eu posso conectar no meu banco de dados. Eu poderia vir aqui, clicar aqui e falar, olha, é um banco de dados que está executando, né, nesse computador. Não, ele está executando em outro computador. Está direto no meu ADBC. Então, nesse meu caso aqui, ele é um banco de dados que está no meu computador. E aí eu só seleciono o banco de dados aqui e tudo mais, certo? Então, vocês geralmente vão utilizar aqui ele executando, uma dessas duas opções. E aí vocês vão selecionar a conexão igual aquela conexão quando vocês abrem o sistema e tem lá contábil, tem lá o nome contábil, vocês vão selecionar aquela conexão, dar os caminhos daquela conexão. Tudo bem? Então vamos lá, vou conectar no meu aqui. Conectei. Ele me pediu um ID. Usuário e senha. É o mesmo usuário que eu uso no sistema domínio? Não. É um usuário específico, tá? Padrão domínio, eu tenho esse cara aqui, ó, externo. E a senha é o mesmo nome, externo. Mas eu tentei aqui no escritório que eu trabalho, não deu. Então, porque alguém mexeu na senha dele. Tentei aqui no meu escritório, né? Você é o proprietário do próprio escritório. E também não deu. Então, você que tem acesso ao usuário gerente, você pode ir lá no cadastro do sistema, você pode vir aqui, ó, controle, permissões, usuários, pode vir aqui, ó, no cadastro do externo, ó, e mexer na senha dele. Tá vendo que o acesso dele é externo, ó, diferente dos outros usuários, ó, esse aqui é pelo sistema, esse aqui é externo. Você também pode criar um outro usuário externo. Eu crio outros usuários para alguns clientes para usar algumas outras ferramentas que faz consulta no banco de dados da Domínio. E aí eles precisam de um usuário. Eu venho aqui, crio um usuário externo para ele, dou o nome, né, para aquela aplicação que vai conectar no banco de dados. Então, dou o nome daquela aplicação no nome do usuário e então ele conecta no banco de dados, fazer essa conexão externa. Então, esse aqui é o usuário que eu vou utilizar aqui, ó. Então, eu vou conectar ele aqui. Conectou, estou conectado no banco de dados. Então, a gente conectou aqui para quê? Para entender esse cara aqui, ó. Esse campo, que é o campo do sexo. Então, o que eu quero? Eu quero fazer uma seleção, então eu dou o nome select. Se eu colocar asterisco, então ele traz todas as informações da tabela que eu escolhi. Então, de qual tabela? Lembra que lá no SQL ele me traz uma linguagem? Ó, vamos fazer aquela mesma linguagem. Vou fazer ela aqui, vou mostrar ela para vocês, que aí não fica difícil. Às vezes você fala, o que eu vou escrever ali? Então, a gente vai escrever basicamente algo igual que está aqui no gerador de relatórios. Só para a gente fazer uma consulta. Ó. Então, ele fala select, vou selecionar. Lá eu coloquei o asterisco para ele trazer tudo de qual tabela. Então eu quero isso aqui. Ó. Eu posso até copiar, né? Você que não conhece, ó, você pode vir aqui copiar e fazer isso. Ó. Eu quero selecionar desse campo aqui, certo? Mas se eu fizer só isso, ele ainda vai trazer de todas as empresas. Não é o que a gente quer, né? A gente quer aqui, então, só de uma empresa. Então posso fazer também essa cópia aqui e colocar aqui.
Ah, mas se eu colocar isso aqui vai dar errado. Porque esse aqui ele não vai saber que empresa que é essa. Então aqui agora eu vou digitar a empresa, né, nesse caso. A empresa não é a 108 que a gente está trabalhando aqui, ó, 108. Beleza? Então agora que eu fiz isso, eu aperto F5 no teclado, ó, e ele vai trazer para a gente todos os empregados que tem nessa empresa dentro do sistema domínio. Ele trouxe para mim todos os empregados, o nome do empregado e aquelas tabelas, ó, ele traz o nome, ó, de cada tabela, olha elas aqui, ó. Agora vamos achar a tabela do sexo. Vamos achar ela aqui. Sexo, aquele aqui, ó. Sexo. Então a tabela de sexo ela não traz o nome masculino. A tabela sexo está programada para trazer as letras M para masculino e F para feminino. Então, toda vez que você fizer a busca, ele vai trazer essas informações. Ele não vai trazer exatamente. Aí eu tenho que fazer um comparativo, uma busca em outro lugar, fazer um complemento dessa informação. A gente vai fazer esse complemento em outro cara, que é o cargo. Vamos achar o cargo aqui, ó. Vou fazer isso daqui a pouco. Vamos primeiro resolver o sexo, mas eu quero já mostrar para vocês aqui nessa consulta o cargo. Vamos achar ele, o cargo aqui, ó. Cargo. Ele não está trazendo o nome do cargo, porque na tabela de empregados não vem o nome do cargo, vem o código do cargo. Então, eu não consigo ter o nome do cargo nesse momento, mas a gente vai conseguir colocar ele lá, tá bem? Então, vamos fazer primeiro a resolver a questão lá. Mas olha isso aqui, tanto que é interessante. Continuando explicando sobre essa consulta. Olha o tanto que é interessante essa informação dentro do sistema domínio. Olha o tanto de coisa. Tudo sobre o empregado. E aquele que está nu, quando ele fala que é nu, significa que está em branco, tá? É porque está em branco lá no cadastro do empregado. Então, tudo que tem esse nu é porque está em branco no cadastro do empregado. Ainda não tem informação. Não tem informação. É isso. Então, à medida que eu preencho lá, ele traz para cá. Isso aqui é o cadastro do empregado lá dentro do banco de dados. Ó. Eu nem precisaria abrir o sistema para eu saber tudo sobre os empregados de determinado cliente que eu vou. Então, se eu for lá quando eu vou nos escritórios e faço certas consultas, eu já consigo fazer isso daqui. Eu já consigo fazer uma análise sem nem abrir o sistema. Venho aqui, seleciono, faço um comando aqui para eu selecionar determinada tabela, seja do fiscal, do contábil, seja da folha, onde eu quero já certas informações. Já tenho aqui. O próprio Interactive SQL ele tem algumas opções de exportar esses resultados. Aqui, ó, export. Tá vendo? Então, eu posso vir aqui em Data e colocar aqui, ó, Export. E aí eu quero. Como que eu quero exportar a informação? Posso exportar aqui, dessa forma, e falar em um arquivo do Excel. E ele vai gerar tudo isso aqui já em Excel, é direto. Então, é muito eficiente fazer esse tipo de consulta. Tá bem? Então a gente vai utilizar de vez em quando aqui o Interactive SQL para descobrir, né, determinadas tabelas dentro do sistema, o que ela traz, como ela funciona. Também tem uma outra opção que é o Central SQL, onde lá ele me lista tudo do banco de dados. E assim a gente começa a entender um pouco mais sobre esses campos dentro do sistema e passa a refletir que isso não é tão fácil, não é tão simples. Tem que entender como que é esse tipo de consulta e que dentro do sistema tem muitos campos. Esse aqui não representa, eu acho que nem 5% de todos os campos que existem dentro do sistema. Isso aqui é só um pedacinho de tudo aquilo que tem lá dentro e cada pedacinho tem milhares de tabelas. Igual só o empregado, olha o tanto de campo aqui, ó. É o resultado da tabela de empregados, né? Então, na tabela de empregados eu tenho vários campos, né? Então, tem vários campos, cada campo aqui é uma busca, ó. Então vamos voltar lá, para não ficar tão confuso, né, gente? Eu expliquei muita coisa, vamos lá. Então eu vou voltar aqui. Aliás, já vou aproveitar. Vamos voltar. Então, aqui a gente sabe que vai sair o S e o M, né? O F e o M, né? Então vamos aumentar ele, ó. Clicando aqui em cima dele, Shift para a direita. Acho que desse tamanho tá bom. Vamos aumentar esse outro quadrado aqui em cima, que é o que representa ele. Aliás, vamos até usar aquela opçãozinha que eu mostrei. Ó. Clico primeiro no de baixo, clico aqui no de cima, clico aqui, faço ele ficar igual. Pronto. Aí nesse aqui que é o objeto texto, eu vou escrever. O que é que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o nome, sexo. Lá, sexo. E aqui, que é a que busca informação lá dentro do sistema, né, que é o objeto coluna, ele busca informação lá da tabela, ele está buscando da tabela sexo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui e fazer uma tabela de valores. Onde eu vou colocar aqui, ó, o meu texto. O que vai ser? Ele vai ser feminino
quando vier o valor F, que o valor lá é F. Aqui, ó, vamos olhar de novo, só para vocês lembrarem. Sexo, aqui, ó. F, M, tá vendo? Tem aqui o valor. E masculino, quando vier M. Vou aplicar, ok. Vamos fazer o teste. Olha lá, ó. Já deu certo. Beleza. Então, sexo a gente resolveu. Vamos resolver essa formatação do CPF? Aqui ele está vindo só números. Às vezes as pessoas vão até gostar de vir assim, né? Porque não tem que ficar tirando os pontos. Ele fala, não, quero que fique assim mesmo. Quero já jogo aqui no Excel, copio e colo, levo lá no social, faço o que eu preciso. Não quero esses pontos, esse trem não, então não vou colocar. Mas, para quem quer colocar, né, aquela formatação para ficar igual, o que o pessoal está acostumado, né, de CPF, a gente faz o seguinte, ó. Eu posso clicar aqui no campo, né, da coluna do CPF. Eu venho aqui em formato. Aqui eu vou escolher formatado. Ele me traz alguns exemplos aqui embaixo. E eu vou usar esse daqui, ó. Esse daqui. Então, eu vou fazer essa escolha aqui. Vou mudar aqui onde está a barra, colocar o tracinho. Ó. Então, ó, 3 caracteres e um ponto, 3 caracteres e um ponto, 3 caracteres barra e o arroba aqui, certo? Vou colocar mais um arroba, né, que é 2 vezes. Aliás, já aqui, isso, arroba. E ok. Vamos visualizar como é que ficou? Olha lá, ó. Já formatou. Já ficou bacana. Então, nosso relatório está criando um corpo bem interessante. Então, vamos agora pegar aqui o CEP e fazer a mesma coisa. Vamos aqui. Escolher o formato. Aqui no tipo aqui. Escolher esse, ó. Ok. Vamos visualizar. Olha lá o CEP, ó. O CEP também já ficou interessante. Aqui, se ele está em branco, é porque lá no cadastro não colocaram a informação. Certo? Então, CEP ok, data ok. Essa data, que data é essa daqui que a gente tá vendo? Vamos olhar lá? Que é data de nascimento. Então, vamos mudar aqui em cima, ó. Vou dar o nome aqui, data de nascimento. Ok. A gente vê lá o nome data e não sabe que data é essa. Então, data de nascimento, tá ficando cortando. Vamos arrumar cada item desse. O do salário, vamos jogar aqui o salário, né, para a esquerda. Esse nome vai vir para cá, para o canto esquerdo. Então, pronto. E aqui, aplicar e ok. Acho que agora vai. Olha lá, trouxe. Só que tá vendo que ele tá me jogando para a direita e eu quero ele ali jogado, né, à esquerda. Quero ele à esquerda. Então, vamos abrir aqui. Olha aqui, ó, à esquerda. Ó, tá ficando já interessante. Então ele jogou à esquerda. Ah, eu poderia jogá-lo à direita. Às vezes é até mais interessante jogá-lo à direita, né? Mas aí eu tenho que ter o controle do campo. O meu campo ele tem que estar bem definido. Então vamos fazer isso. Ó. Eu vou pegar esse campo aqui. Vamos diminuir um pouco aqui o nome. Está muito grande. Vou selecionar esse e vou colocar do mesmo tamanho. Agora eu vou pegar a admissão aqui e o salário. Vou jogar ambos para o lado esquerdo aqui, mais um pouco. E o salário, eu vou pegar ele agora, vou diminuir esse campo aqui, deixar ele desse tamanho é suficiente, porque não vai ter salários tão exorbitantes. Vamos colocar os dois do mesmo tamanho. E vamos colocar os dois. Pegar ele aqui e jogar para a direita. Pegar ele aqui e jogar para a direita. Porque aí a gente tem ali o... Direito, isso. A gente vai ter a informação do salário da direita para a esquerda aqui, porque às vezes eu tenho pelo menos as vírgulas, né, tudo linear, né, o 00, o vírgula 55, vírgula 70, entendeu? Centavos. Então, os centavos vai estar tudo ali linear, é mais bonito visualmente. Então, aqui eu vou ter, e aí ele dá o espaço aqui, não o espaço aqui. E aqui ele fica todo linear, então fica mais interessante dessa forma. Perfeito? Então, vamos voltar aqui. A gente pode até pegar aqui, ó, diminuir mais um pouco, porque ele está grande.
Mais um pouco. Vamos usar aqui, vamos usar as funções que a gente tem, para ficar tudo bem feito. Dar um espaço, clicar aqui, ó, ele já organizou. Ó, vamos visualizar, fazer um negócio bonitinho. Então, ficou já bem organizada essa parte de admissão e salário. Vamos pegar o CEP, trazer ele também mais. A data de nascimento, vou pegar aqui também. CPF, vamos ver se vai ficar tudo no mesmo, num espaço bacana, já agora. E a gente mexe no cargo. Então, CEP ok, data de nascimento ok, só que o nome lá cortou, ó, e eu vou centralizar ele também. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o CPF e jogar ele um pouquinho para a direita, que eu preciso de mais espaço aqui. O nome e data de nascimento aqui, eu tenho que abrir ele, ó, um pouco mais, ó, data de nascimento. Shift para a direita, tá? Vamos lembrar aqui, Shift à direita, tô apertando. Esse daqui eu seleciono ele junto e clico aqui, ó. Então, selecionei junto, seleciono primeiro esse, Ctrl mais esse e uso a opção aqui que ele iguala com o anterior que eu selecionei. Então, agora se eu visualizar, olha lá, já ficou mais legal. Agora eu quero que isso aqui fique centralizado. Quero que os dois aqui fiquem centralizados. Então, nesse caso, eu vou pegar aqui, ó, e colocar centralizado. Olha aí, ó, centralizado. Já ficou mais organizado esse campo. CPF mantém dessa forma. O nome aqui, CPF, eu posso centralizar ele também. Então, vamos centralizar esse nome aqui. O nome CPF, eu quero ele também centralizado. Ficou bacana, CPF. Agora, vamos trabalhar a questão do cargo. Então, como vemos lá no Interativo SQL, aquela consulta, ela me disse o quê? Por que aqui vem 2 e 1, né? Que é o código do cargo e não o nome do cargo. E eu quero o nome do cargo. Como que a gente resolve isso? Agora é uma consulta fazendo uma seleção desse campo. É isso. Então, como que a gente resolve isso? A gente vai voltar lá nos campos, né? Aqui dentro da opção de SQL. Agora eu vou buscar o nome aqui, cargos. Olha lá, cargos. Vou achar ele. E o que eu quero do cargo? Eu quero o nome do cargo. Eu poderia buscar também aqui o CBO também. Mas eu quero somente o nome. Não, eu também quero o CBO. É só selecionar ele aqui também, tá? Pessoal, a princípio eu quero só o nome, então vamos só com o nome. Tá vendo que ele já preencheu aqui, ó, do lado direito. Ele já colocou no campo aqui. Quando a gente selecionou ele, ele apareceu aqui, ó, o nome. Mas eu preciso que ele não cometa erros, né, na hora de fazer o preenchimento adequado. Então, por mais que a gente tenha visto lá que ele fez, mas ele pode dar errado. Então, a gente tem que vir aqui. Então, selecionei aqui a opção do cargo e a empresa. Né? Então, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar os cargos da empresa igual a... Então, eu vou copiar aqui. Ó, posso copiar essa informação, colocar aqui. Já dou um tab. E coloco mais um aqui que ele vai acrescentar o i aqui na frente. Qual é o próximo agora? Então, eu quero aqui, ó, e cargos. Então, eu quero que ele vá lá na tabela de cargos, no código do cargo, e cargos é o código, e eu vou falar para ele o seguinte, ó, esse campo, ele será igual à empresa dessa vez? Não. Ele vai ser igual ao código do cargo do empregado. Então, eu tenho que setar agora, eu tenho que indicar a tabela que traga o código do cargo do empregado. Então, é lá na tabela do empregado, eu tenho que buscar o campo do código do cargo. E a gente sabe que ele existe. Se a gente clicar com o botão direito e for em colunas, ele vai trazer todos os campos que já estão definidos nesse relatório. E aqui embaixo, ó, essa aqui é tudo a tabela agora de empregados. E vamos achar aqui ó, o campo e cargos na tabela de empregados.
Vou achar ele. Aqui, ó. Ele aqui, ó. Esse muito. E ele. Então pronto. Então é isso que o sistema vai agora fazer a consulta. Ele vai primeiro fazer uma consulta, fazer a seleção da empresa para trazer os empregados. Depois, ele vai fazer a seleção dos cargos de acordo com essa empresa que eu selecionei. E aí ele vai trazer para mim os cargos, né, o nome, quando o I-cargo, né, o código do cargo, na tabela de cargos for o mesmo código do cargo na tabela de empregados, ele vai trazer qual é esse cargo que está sendo relacionado, e aí eu tenho ali o nome, que foi o campo que eu atribuí, que eu quero, né, trazer no relatório. Foi o campo que eu escolhi aqui, ó. Tá vendo? Então eles estão vinculados os dois. Então eu vinculei aqui na seleção o iCargo da tabela de cargo e o iCargo da tabela de empregados. Vinculei os dois, eles agora vão se identificar para trazer o nome adequado do cargo lá no relatório. Vou dar um OK. E olha ele aí, ó. Vamos lá. Olha ele aí o cargo. Só que eu não quero ele aqui, eu quero ele aqui. E não quero essa informação aqui, certo? Então vamos fazer as modificações. Eu posso excluir agora esse aqui daqui. Posso pegar esse e fazer com que esse fique do mesmo tamanho. Pronto. Posso agora selecionar esse, Ctrl mais esse, né? E fazer também do mesmo tamanho. Tenho os dois do mesmo tamanho e jogo eles aqui. Vou pegar ele aqui. Vamos pegar esse e jogar ele na mesma altura. Agora eu vou pegar esse e jogar para cá. Aqui. Como ele está selecionado, clico aqui e jogo aqui, ó. Ele foi. Agora eu seleciono esses dois e levo para cá. E vamos visualizar o nosso relatório. Exclui tudo esse silêncio e essa porcaria toda. Agora, pessoal, vamos falar do seguinte. No relatório vai sair assim, algo bem simples e tal. Vamos fazer com que ele saia como se fosse as linhas destacadas. Né? Lá nos outros relatórios padrões, a gente tem aquela opção de destacar linhas. Nos relatórios do gerenciador de relatórios, que é esse aqui que a gente vai cair lá dentro, eu não tenho essa opção. Então, como que eu faço esse tipo de coisa? Aí já é uma personalização do relatório. Aqui eu já estou criando uma opção de uma personalização. Estamos personalizando, fazendo com que ele fique mais adequado, mais visual. Tá bem? Poderia criar só uma tabela, um quadro aqui, fazer as suas, como se fosse bordas. Mas vamos trabalhar aqui a questão de ser destaque linha, outra linha no destaque e tudo mais. Beleza? Vamos fazer isso. Eu vou colocar um quadrado aqui do lado direito. Vamos colocar aqui um quadradinho, inserir um retângulo. Ok? Retângulo. Quero inserir o retângulo aqui. Qual é o tamanho, né, desse retângulo? O mesmo tamanho do outro ali. Então vamos selecionar os dois. Vamos clicar aqui. Opa, perdão. Aqui. Não selecionei. Então aqui e aqui. Ele não vai ficar. Vamos aumentar na mão mesmo. Então vou aqui, porque eu não estou conseguindo selecionar. Então vou aqui
e aqui. Ele não vai deixar eu selecionar aqui. Agora foi. Mesmo tamanho. Perfeito. Então, agora eu quero o quê? Eu quero... Deixa eu fazer só uma coisinha aqui. Beleza. Se eu emitir o relatório desse jeito, olha lá, quadrados. Mas eu quero ele de uma cor. Então eu vou escolher uma cor aqui, ó. Então no campo aqui, ó, de onde está o desenho, onde está sólido, ele fala que vai ser sólido, e aqui se eu quiser colocar aqui transparente, tudo mais, ele fica transparente para a gente colocar ele atrás de alguma coisa. Mas nesse caso ele vai ficar sólido, tá? E a cor dele, o interior dele, vamos colocar uma cor aqui não tão destacante. Acho que esse azul turquesa não vai ficar muito forte. Cinza. Cinza vai ficar bom. Cinza não tem erro. Isso. Então, o cinza. E aí eu vou levar ele aqui, ó, para de trás. Ó. Vamos pegar ele para aumentar o tamanho e vamos levar ele aqui para cá. Se eu fizer isso, o que vai acontecer agora? Tampou o nosso nome, certo? Agora eu vou pegar e fazer o seguinte. Eu vou clicar nele e jogar para trás. Joguei para trás. Agora, se eu mandar visualizar, olha lá, ele está por trás. Só que ele, o meu objeto está substituindo, tá vendo? Que ele tampa, como se ele estivesse por cima, e aí ele não fica com a cor de fundo cinza. Mas eu tenho aqui, ó, vamos trabalhar item a item. Então, para deixar ele transparente, eu posso selecionar ele, clicar aqui, ó, ele fica transparente. Ok? Se eu clicar aqui, jogar para cá, ele volta do jeito que estava. Se eu clicar aqui, no C, transparente. Visualizar, vamos olhar como é que está ficando. Agora sim, ó, tá vendo? Então, começou a pegar uma forma para a gente. Ó. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse quadrado, vou aumentar ele bastante. Vou aumentar ele aqui por aqui com o mouse. Ser mais rápido. Vou colocar ele aqui. Ó, eu vou selecionar aqui o empregado, selecionar aqui e vou jogar ele para a esquerda. Pronto. Ele fica certinho. Agora vamos emitir novamente. Ó, só que os demais, tá vendo que eles estão ainda por cima. Então agora a gente vai selecionar todos eles. Ó, seleciona todos. Estou segurando o CTRL e clicando em cada um. E vou agora jogar o Czinho aqui. Ó, pronto. Vamos selecionar agora aqui e vamos emitir. Olha lá. Ó. Ficou tudo preto. Mas não é o que a gente quer. Essa é só uma parte. O que a gente quer aqui? A gente quer um cinza, um branco. Um cinza, um branco. Certo? E agora a gente vai fazer um resultado. Ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, dentro desse retângulo, vou vir aqui em expressões invisíveis, colocar um 0. Ok? E vou mandar ele emitir. Viu que voltou tudo para branco? Então, eu tenho 0, fica tudo branco. Se eu vir lá de novo, colocar aqui 1, emitir, aparece. Então, 1 aparece e 0 fica em branco. Ok? Aqui na frente, eu vou criar um campo só para vocês entenderem. Vou criar um campo computado, que é um campo computado, que é um campo onde eu consigo inserir uma informação. Para ele voltar ao normal esse campo. Se eu emitir ele, ó, vamos emitir aqui, está ali 1. Olha lá, 1. Então o que eu quero? Eu quero que esse campo ele me traga o número da linha. Se eu clicar aqui em expandir, ele me traz as funções que são possíveis usar nesse campo. Então eu quero o número da linha. Olha aqui o número da linha. GetRow. GetRow ele traz o número da linha. Vamos lá dar um OK. OK. Vou mandar visualizar, olha lá, o número da linha. Se eu fizer com que apareça esse número lá naquele campo visível, vai sair tudo normal, né? Porque é 0 e 1, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu preciso só do 0 e do 1. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai trazer essa informação a partir de uma conta. Então, se o meu getRow ele me traz o número da linha, então eu tenho que fazer uma divisão dele, certo? Eu tenho que trazer o resto da divisão. Vamos lembrar lá do ensino fundamental, onde a gente começa a apresentar aí
aos primeiros conhecimentos em relação à matemática, onde eu tenho que trabalhar com a divisão, né? Eu divido lá 3 divide por 2, então é 2, resto 1, né? Tem lá o resto da divisão. O resto da divisão aqui é mod. Então mod get row, né? Vou colocar aqui, ó, vírgula 2, que é por 2 que eu quero que ele divida, fechar o parênteses. Dá um ok e vamos visualizar. Ó. Olha lá, então agora ele já trouxe, ó, 1, 0, 1 e 0. Então eu já tenho isso. É o que ele vai fazer, é o que ele vai apresentar. Mas eu tenho que fazer mais uma verificação. Tenho que fazer um se. E o se aqui ele é tratado com if. Então, if essa operação. Se essa operação for igual a 0, então, né, é uma operação verdadeira, eu quero que ele traga 0. Se não for verdadeiro, eu quero que ele traga 1. Então, feito isso, vou dar um aplicar aí, ok. Vamos mais uma vez visualizar. Tá lá agora. Agora não tem um risco de margem de erro. Não tenho isso. Agora, fazendo isso, eu vou pegar essa função que eu trouxe aqui só para fazer o exemplo. Vou pegar isso aqui, copiar. E vamos colocar ele aqui, ó. Aqui na expressão, que é onde está visível, colocar aqui, ó, aqui dentro. Dou um ok. E agora vamos ver o resultado disso. E olha aí, ó. O relatório começou a ficar do jeito que a gente queria. Uma linha com cor, outra linha sem cor. E é isso. Se fosse vários relatórios, ficaria aí fácil de visualizar. Certo? Vamos melhorar esse relatório. Então, eu posso excluir agora esse campo aqui, que foi só para exemplo. E vamos fazer com que isso daqui agora ele diminua. Vamos diminuir ele aqui. Estou apertando Shift para a esquerda, para deixar ele ali do tamanho, né, do último campo. Igualei. Só fica difícil, né, que se depois eu quiser mexer com isso daqui, ó, eu tenho que dar uma sorte de conseguir pegar ele, né? Mas aí eu consigo pegar ele se eu tirar aquele campo sexo ali, jogo ele para a direita, depois eu pego ele, aumento e depois volto. Né, que se em um futuro modificação do relatório quiser trabalhar essa informação aqui, né, essa questão dessa linha, eu tenho que pensar nisso. Né? Lembrar que ele está ali atrás. E para clicar nele agora, depois que eu clicar fora, vai ficar difícil. Então deixei aqui, ó, cliquei fora, vou fazer aqui, ó, tá lá. Ah, mas ele tem ali uma borda, né? Uma borda preta. Ó. Tanto é que ele fica lá como se tivesse um quadrado nos outros e os outros estivessem soltos. Vamos fazer com que tudo fique normal, né? Sem borda. Então, agora é onde entra o que eu falei, né? Fazer essa manutenção. Então, agora eu clico aqui, ó. Vamos dar 2 cliques nele de novo. A linha aqui, a gente vai colocar o mesmo da cor. E ok. Vamos visualizar antes. Olha lá, ó, que aí ele fica sem essa questão de ter uma linha, como se parecesse como se fosse uma borda. Então, tirei. Vamos fechar. Pegar esse daqui eu clico primeiro, depois eu clico nesse e olha aqui, ó, e leva para lá. Ó. Tá vendo? Não tem erro. Se eu quiser pegar esse, colocar na mesma altura ali, vamos jogar ele aqui um pouquinho para baixo, ó, um pouquinho para baixo. Por isso de usar essas opções, porque usar só o mouse, usar só o teclado, às vezes você não consegue deixar tudo linear, tudo ali na sua mesma posição, na mesma altura, no mesmo tamanho, no mesmo campo de coluna. Então, usar essas opções aqui são muito boas, né? Ajuda bastante na questão do relatório. Usar essas funções é muito interessante, tá bem? Posso trabalhar as letras, né? A fonte aqui, ó, de cada texto, né? É uma coisa que eu não detalhei até então, mas a gente pode usar isso daqui, usar as posições também para usar por aqui, autodimensionar o campo, né, para ele diminuir ou aumentar. Então eu tenho tudo isso para ser utilizado. Vamos ver se a gente consegue incluir mais alguma coisa para ficar um pouquinho mais interessante o relatório. Ah, uma coisa interessante. Que às vezes o usuário ele agora vai entender que isso não é tão simples. Olha isso aqui, ó. Eu quero deixar esse campo em negrito, né? Eu quero que os títulos fiquem em negrito, certo? Quero todos eles em negrito. Então eu posso vir aqui na fonte, ó, e colocar aqui, ó, negrito.
Tá vendo? Coloquei negrito. Vou fazer cada um deles negrito. Bem interessante, que agora eu vou conseguir citar um exemplo que às vezes o povo fala que é simples, mas agora eu vou entender que não é. Vamos emitir. Vamos arrumar aqui esse campo aqui. Vou jogar ele um pouquinho para cá. Esse daqui também. E abrir a data de nascimento. Vamos ter que levar mais para cá. Mais para cá. E esse daqui a gente faz ficar do mesmo tamanho. Aqui. Pronto. Então, colocando aqui, vamos... Olha aí, ficou tudo negrito. Ó. Olha que coisa legal. Ficou muito bonito agora. Está começando a ficar mais interessante. Então o relatório ficou agora ali com seu título em negrito. Só que vocês conseguem entender agora um probleminha que algumas pessoas pedem. Né? Eles falam, olha, eu queria que no texto, né, ele vai lá e fala, me traz um contrato de experiência. Eu tenho esse modelo, insere aí no sistema. E aí a galera vai lá do suporte, cria um relatório e tal. E aí ele fala, olha, mas eu quero que aqui, ó, no meio do texto, ele fique em negrito. No meio. No meio do texto tem que ficar em negrito. Aqui, ó, esse parágrafo inteiro aqui. E essa palavra, a palavra empregado, ela tem que ficar em negrito. E aí eles falam, olha, não é tão simples, né? Porque eu tenho um texto inteiro, olha aqui, ó. Ele quer só que esse campo fique em negrito. E agora que vocês estão vendo como monta relatório, vocês estão percebendo que não é possível. Não é tão simples, né? É possível, mas não é tão simples. Por quê? Quando eu defino aqui negrito, eu não estou definindo essa palavra. Eu estou definindo todo o objeto. Então, a partir do momento que eu marcar aqui negrito, ó, vai ficar negrito todo o objeto. Todo ele. Todo o texto desse objeto. Então, é aí que começa a ficar um pouquinho trabalhoso para a galera que mexe com relatório. E aí, quanto mais complexo, mais coisas o usuário pede para se colocar na produção de um relatório, mais difícil ele se torna. Porque existem itens que já são predefinidos a forma de construção. E aí, isso é um detalhe que pega muito. Eu já vi várias pessoas falar, não vai fazer, não faz, não tem como. E simplesmente isso. Claro que tem como, né? Eu poderia fazer uma separação, eu poderia criar 3 quadrados aqui em cima, eu poderia criar um com o nome relação de, aí no meio eu abri um outro quadradinho aqui de texto, né? Outro objeto de texto. Eu faria 3 objetos de texto. Onde aqui eu faria um objeto até aqui relação de, aí criaria um outro objeto só com a palavra empregado e colocaria ela negrito. Depois um terceiro quadrantezinho aqui onde eu teria o restante do texto normal. Poderia fazer isso. Só que você concorda que fazer isso dá muito trabalho? Às vezes o usuário não entende que isso é trabalhoso, né? E aí eu tenho a questão também da quebra de linha, né? O texto às vezes ele é muito grande, né? Ele não vai ficar só numa linha, ele vai ter 3 linhas, e aí meio que se perde nessa opção de colocar no meio do texto, entendeu? Então agora que vocês viram, né, essa opção do negrito, vocês acabam entendendo que isso se torna um pouquinho mais complicado, ok? Vamos ver o que mais que a gente pode, né, agregar aqui. Teria, né, aquela questão de colocar as bordas. Eu tenho a opção borda para cada item. Eu posso, né, fazer o seguinte. Ó. Eu posso vir aqui e colocar que a borda ela é sólida. Dou um OK. Vou emitir. E olha lá. Ele agora trouxe todas elas. Tá vendo? Sólidas. Se eu fizer isso com a admissão, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Olha lá. Ó. Sólido. Vamos emitir. Olha lá, ó. Ele trouxe, mas ele está trazendo quadrantes. Eu não estou tendo isso como um formato de, como é que eu posso dizer, de como se fosse uma tabela, né? Que às vezes a pessoa quer visualizar como um estilo de tabela. Aí eu teria que trabalhar, ó, o seguinte, o tamanho. Se eu pegar ele aqui, ó, e jogar ele em cima, ó, coloquei ele em cima do outro. Olha lá, vamos colocar o outro também, vamos posicionar igual. Pegar aqui e aqui, jogar para cá. Agora, se eu emitir, ó, coloquei bem em cima. Olha lá, agora ele começa a ter, sim, esse formato. Mas então, vou pegar agora esse cara aqui, em vez de colocar ele à esquerda, eu vou colocar ele centralizado.
E esse cara aqui também vou pegar e vou colocar ele centralizado. Vamos lá, vamos olhar que ele está muito próximo da linha. Então, aí agora começou realmente a ficar, né, mais bonito. Vamos lá, vamos fazer cada um. Ó. Vamos ver nosso resultado até aqui. Ó. Mas eu não coloquei as questões das bordas, né? A gente tem que vir aqui. Eu acho que a gente pode fazer diferente. Nesse caso aqui, então a gente vai fazer diferente. Por quê? O sexo ele é o nome mais padrão, né? Vamos dizer assim. Já o cargo ele não é. Cargo ele pode ser nomes grandes, auxiliar de administrativo, auxiliar de produção. Então vamos colocar ele numa ordem melhor. Vamos pegar ele aqui, ó. Pegar aqui. Beleza. E aí eu clico nesse e jogo para cá. Pronto. Tá na mesma altura? Parece que não. E eu mexi nesse. Então eu vou clicar nesse e vamos jogar na mesma altura. Olha lá, subiu. Então agora eu tenho os dois, certo? E agora eu vou pegar esse nome aqui e levar ele para cá. Vamos lá levar ele aqui, a setinha para a esquerda. E vamos pegar agora aqui o cargo e jogar ele para cá. Porque a gente sabe que o cargo... a gente pode usar aqui, né? Clica aqui e leva. Clica aqui e coloca na mesma altura. Olha aí, pronto. Aí a gente aumenta os dois. Vamos aumentar um tanto aqui, porque a gente sabe que esse nome vai ser um tanto quanto maior, né? Ah, deixa eu diminuir ele aqui só para a gente pegar a linha ali. Vou pegar aqui, ó, a linha. Lembra disso, né? Fazer com que ela fique mais para cá. Aí eu clico nesse e coloco do mesmo tamanho. Fechou. Vamos salvar o nosso relatório. Vamos lá no sistema. Vamos abrir a tela de gerenciador de relatório. Já vamos emitir ele aqui, ó. A aula, relação de empregados. Ele traz já a própria empresa, porque lá a gente definiu que ia trazer ela. E tá aí. Olha lá, o campo feminino não ficou legal. Vamos arrumar. Levar esse aqui um pouquinho para a direita. Mais um pouco. Mais um pouco. Esse daqui vai vir para o mesmo. Aqui. E esse daqui a gente vai fazer com que ele fique do mesmo tamanho. Vamos pegar esse e colocar do mesmo tamanho. Tanto que ajuda. E aí o sexo a gente vem aqui e coloca que a borda é sólida. Vamos emitir novamente aqui, fazer o teste aqui. Olha aí, ficou bacana, mas falta o sexo ir para o centro, né? Então vamos pegar aqui o sexo, colocar ele no centro. Pegar aqui e colocar no centro. Vamos visualizar. E olha aí. Agora a gente já tem um relatório mais bem construído. Lembrando que aqui não ficou tão bem. Ó, vamos diminuir aqui nesse tamanho. E aí colocar esse aqui igual a esse. Então, aqui. Vamos lá. Pronto. Então, temos aqui a informação. Olha lá, ele está pegando uma sombra. Se a gente olhar aqui, ó, está dando uma sombra. Vamos ver se a gente consegue fazer com que... Ah, e aqui também, ó, ele está sem a borda. Então, falta o código. Então, o código... Sólido. Ok. Aí, já começou a ficar legal. Só que a gente tem um probleminha, né? Vamos levar ele aqui para a direita, que aí eu consigo clicar no de trás. Ó. Então, eu vou clicar aqui. Não, na verdade, eu vou clicar ao contrário. Eu cliquei fora. Eu clico nesse para depois clicar na linha. Tá selecionado. Tá vendo que ele mostra grupo selecionado? Ó. Clicar fora. Nada selecionado. Coluna F, cargo selecionado. Tá aqui embaixo. Ó, vocês podem ver. Aqui. Então, está selecionado. Vou clicar aqui, ó, grupo selecionado, e aí eu quero que ele seja do mesmo tamanho, em altura. Ele tem que ser do mesmo tamanho. Também quero que ele seja na mesma altura. Então, vou clicar aqui e colocar aqui, ó, mesma altura.
Agora que eu fiz essas duas coisas, vamos até conferir para ver se agora ele fica dentro. Ó. Ficou totalmente dentro. Ó, aqui a gente vai aprender a fazer mais uma coisinha, tá? Eu vou excluir essa coluna aqui, ó. Eu vou excluir ela. Então, vamos excluir ela. Excluir, certo? E aqui no texto eu vou dar um espaço. E aí a gente vai emitir o relatório e vai ver como que ficou lá. Ficou lá, certo? E agora eu vou criar um outro campo. Que campo que eu vou inserir, gente? Um campo computado. Às vezes o campo computado é mais interessante que o campo coluna. O campo coluna não deixa eu criar expressões. O campo computado deixa. Então eu vou criar aqui, ó. E aí ele vai falar, olha, tá, o campo computado. O que vem nesse campo computado? Um espaço, inicialmente, mais o espaço ele tem que estar entre aspas, tá? Então eu coloco a aspa aqui, espaço, espaço, aspa, mais o que eu quero. O que eu quero? Eu vou aqui expandir e vou buscar um campo. Qual campo que eu quero? Não era o nome do empregado aqui, ó, das colunas, lá que a gente selecionou lá no início do relatório. Lembra que a gente selecionou todos os campos que a gente queria de empregado? Tá aqui, ó, eles aqui, ó. Então eu quero o nome. Então dei aqui o nome. Então, vou mais uma vez colocar aquele espaçozinho aqui, ó, aspa, espaço, espaço, aspa, mais nome. Ok? E olha aqui meu campo, ó, já está aqui. Se eu trazer ele para cá, agora eu consigo trabalhar ele. Então, duas coisinhas, né? A gente sabe que aqui vai ser sólido, a gente sabe que aqui vai ser a esquerda mesmo. Aqui na fonte ele vai ser normal. Então, vamos colocar ele transparente. Aqui, ó, transparente. Beleza. Então, eu quero ele na altura do outro. Então, eu clico aqui, depois clico nele e coloco a altura. Então, ele ficou na mesma altura. Ele vai ficar também no mesmo tamanho, de tamanho assim, cima para baixo. E agora eu clico nesse e coloco no mesmo tamanho e coloco ele alinhado. Pronto. Certo? Se a gente pegar aqui e jogar, já está centralizado. Vamos visualizar como é que ficou o nosso texto. E olha lá, ó. Agora ele ficou mais organizado. Agora eu posso até pegar esses dois caras aqui, ó, e dar um tiquezinho para a direita, né? Shift para a direita, para ele não ficar aquela barra grossa. Agora vamos lá, ó, e tá lá, ó, tudo arrumado. Eu poderia fazer o mesmo aqui com o cargo, né? Para ele sair um pouquinho daqui da esquerda e ir para frente, usando o campo computado. Então eu tenho campos de colunas, que são informações que a gente busca lá no banco de dados, né, que a gente selecionou no início do relatório, lá no início. Eu tenho campos computados, que é onde eu coloco a informação que eu quero, mais algo, eu escrevo, né, certas expressões, funções e tudo mais. Aquela hora, quando a gente foi fazer os testes em relação ao resto da divisão que eu mostrei para vocês. Eu tenho sub-relatórios, né, isso aqui já vai envolver ali um relatório mais avançado, não é a coisa de hoje. Como vocês viram, a gente pode inserir tudo isso. E também a figura. A figura a gente pode utilizar como exemplo a inserção de uma logo. Então agora que eu vou mostrar para vocês, só que eu abrir aí uma ideia para vocês de que vocês podem, né, podem, não quer dizer que vocês devem, né, inclusive se fizer, faça com cuidado, salve como, né, vou até mostrar para vocês que vocês podem pegar um certo relatório que já existe, fazer os testes de vocês, mas em vez de salvar eles, você salva como, que aí você dá um novo nome para ele salva um outro relatório e você não perde aquele relatório inicial base, né. Então você pode utilizar essa opção para colocar um logo. Então se você é aquele que quer ter aquele cuidado com o seu cliente e colocar lá nos recibos de pagamento dele, né, dos empregados, que saia logo da empresa dele, essa aqui é uma opção. Então olha aqui, ó. Vou colocar aqui, ele vai me pedir uma logo. Olha aqui, ó, vou colocar a logo do canal, certo? Ele exige que seja um formato BMP. Eu tenho dois formatos aqui, ó. Tenho ela aqui e tenho ela aqui, certo? Essa aqui não aparece porque aqui tá, aqui, ó, formato BMP. Então tem que ser esse formato. Então vou colocar ele, ok. Olha lá, ó. E sai a minha logo. Poderia colocar do lado esquerdo ali,
mais acima, mais abaixo. Então é para isso, certo? Eu posso colocar qualquer figura, posso colocar ela no meu relatório. Então basta ela estar no formato BIMP. Vamos emitir ele aqui mais uma vez, vamos ver se a gente encerrou. Aqui ele trouxe aquela parte automática. Eu acho que, a princípio, né, para esse vídeo que já ficou muito longo, ele já ficou muito grande, mas não tem como eu criar pequenos vídeos, porque senão perde um pouquinho a linha de raciocínio. Claro que eu vou tentar deixar ali os capítulos, né, para que cada um acompanhe cada momento, né, do vídeo, mas era necessário fazer um vídeo um tanto maior para que a gente tivesse uma linha de raciocínio única, que fosse organizada, que a gente visse todos esses pontos importantes para montar um relatório simples. Como eu falei no início, esse aqui é um relatório básico. Existem aqueles relatórios com um monte de informação que lá é bem mais complexo. Às vezes a gente até deixa, né, de utilizar aquela aba das colunas, igual eu mostrei lá no SQL, e passa a utilizar somente comandos em SQL, porque aí eu tenho que fazer seleção não só de uma determinada informação em uma determinada tabela. Eu tenho que fazer junções de tabelas, eu tenho que fazer junções de períodos, eu tenho que colocar determinadas informações junto de outras informações, e só com os recursos que o gerador me dá não é possível, né? Assim, é muito, muito, muito difícil. Agora, quando eu vou ali e trabalho com a linguagem, né, do banco de dados, do SQL, aí eu consigo sim trabalhar isso melhor e fazer relatórios muito mais bem desenvolvidos, com bem mais informações, bem mais eficiente. E agora a gente consegue ter uma noção aqui a partir desse vídeo que esses relatórios eles dão muito trabalho, eles levam muito tempo. Como vocês viram, eu fiz um relatório simples aqui para vocês e a gente já está aqui há mais de hora, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam comentar, compartilhar o vídeo, curta mesmo o vídeo e se inscreve aí no canal, deixe suas dúvidas, pessoal, que aí eu posso estar respondendo vocês sim. A gente pode estar fazendo um outro vídeo com mais detalhes, com informações do contábil, a gente pode estar tirando essas dúvidas sem nenhum problema. Eu estou pensando realmente em trazer um outro vídeo com um relatório mais complexo, né? Vou até emitir ele aqui no sistema para vocês verem que ele vai emitir normal. Ele não pegou tudo, então eu vou voltar lá e vou salvar. Esse aqui eu vou salvar. Vamos lá. E aí, ele modificou. A opção que eu falei de salvar como era isso. Ó. Se eu mandar salvar como, eu salvo um outro relatório. Salvo esse relatório com outro nome. E aí eu não perco, né, o que eu estava mexendo. Então, quando vocês forem editar algum dos próprios sistemas, usa a opção do salvar como aqui. Beleza? E continuando o que eu estava falando, né, a gente pode sim, em outro momento, fazer um relatório mais complexo, à medida do que vocês pediram. Vocês podem solicitar dar um modelo, né, solicitar um exemplo. Ó, faz um vídeo com esse modelo aqui, ó, a gente quer construir esse modelo. E aí eu dou um jeito da gente ter esse tipo de vídeo. Certo? E sobre abrir o módulo gerador, né, como eu falei, fora do sistema, né, para aqueles que são bloqueados, aqueles que não têm acesso e querem abrir o módulo e fazer aquele seu relatório, solicita lá nos comentários que eu posso estar mandando aí para vocês uma explicaçãozinha ou por e-mail, de alguma outra forma, para que a gente tenha essa interação aí, todo mundo e todos possam aprender um pouco mais disso e tá executando um trabalho melhor no dia a dia de vocês. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.